Bem, agora vamos, apesar de continuar falando de equilíbrio iônico, vamos sair dos equilíbrios ácidos base e passar para os equilíbrios de solubilidade, né? São aqueles que dão conta das formações de precipitados, dos sais ou da solubilização de sais pouco solúveis. Primeira coisa é a gente entender o processo de dissolução de um sal, tá? Então, esse processo ele envolve duas etapas. Uma primeira etapa a gente tem que quebrar a rede cristalina do sólido. A gente aprendeu ainda lá no ensino médio que a ligação iônica é uma ligação forte, né? O cátion se liga ao ânion e forma um sólido com energia reticular definida. Então, para quebrar essa energia, eu tenho que fornecer energia ao meio, porque ele está estabilizado. Então, para quebrar essa rede, né, cristalina do sólido, eu vou jogar energia. Essa energia é chamada de energia reticular. A gente aprendeu lá na física que cargas opostas se atraem. Então, vamos supor, eu tenho um cátion ligado a um ânion. Eu quebrei a ligação, separei o cátion com o ânion. E eles ficam lá no meio, os dois, o positivo e o negativo. A tendência é que eles se religuem. E por que não liga? Por causa do segundo processo. O segundo processo, chamado de solvatação, ou, quando eu uso meio aquoso, hidratação. A água, por ser um solvente polar, ela tem a sua parte negativa ali, devido, né, à eletronegatividade do oxigênio, e a sua parte positiva devido à eletropositividade do hidrogênio. Então, ela rodeia, ela envolve os íons liberados. O cátion é rodeado pela água, se aproximando dele pela sua parte negativa e estabilizando esse íon. Da mesma forma, o ânion ele vai ser rodeado pela água, que se aproximando deles pela sua parte positiva, estabiliza esse íon e eles não se ligam. Então, eles permanecem dissolvidos em meio aquoso. Tá? E aí, essa solubilidade, obviamente, essa separação desses íons, vai depender da diferença entre essas duas energias, desses dois processos. Como a solvatação é uma forma de estabilizar o ânion e o cátion, acontece com liberação de energia. A quebra do retículo, né, cristalino do sólido consome energia e a solvatação libera energia. De modo que a gente pode entender que sais que se solubilizam, né, ou sais onde a energia reticular é maior do que a energia de hidratação, eles se solubilizam em processo endotérmico. Eles precisam receber temperatura para solubilizar. Isso faz com que eles sejam dependentes da temperatura, sua solubilidade, da seguinte forma: quando eu aumento a temperatura, a solubilidade aumenta. Sais onde se dissolvem de forma que a energia reticular é menor do que a energia de hidratação são sais que se solubilizam com processo exotérmico. Esses sais, o aumento da temperatura faz com que a solubilidade diminua, ou seja, se eu quero aumentar a solubilidade para um sal desse tipo, que se solubiliza em processo exotérmico, eu tenho que diminuir a temperatura. E raríssimas exceções em que as energias são iguais dos dois processos, então, para esse sal, a solubilidade independe da temperatura. Aqui a gente está vendo graficamente, né, sais que se solubilizam em processo exotérmico. A gente tem que a energia de rede é maior do que a energia de hidratação, então eu preciso acrescentar um bocadinho de energia aqui para poder igualar e fazer com que o sal saia do seu retículo cristalino definido e fique ali disperso no solvente. Já no processo exotérmico é diferente, a energia de hidratação é maior do que a energia de reticular, né? Então há uma liberaçãozinha de uma quantidade de energia para que o sal saia do seu estado sólido para o seu estado aquoso, né? No caso do solvente ser a água, ou seu estado solvatado. A quantidade de sal que eu consigo dissolver depende do coeficiente de solubilidade. Por definição, o coeficiente de solubilidade fala da quantidade de soluto que eu posso dissolver em uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura, né? Ou seja, soluto suficiente para saturar, é o máximo que se dissolve. Tá? Então, quando a gente agita um eletrólito pouco solúvel, um sal pouco solúvel, ele é sal, ele é eletrólito. Se é sal, é eletrólito forte. Porém, ele solubiliza muito pouco, ele é pouco solúvel. Então, uma parte dele vai ficar na fase sólida e uma pequena parte vai para a solução na forma de íons. Então, a gente vai formar ali um equilíbrio heterogêneo. Aquela parte sólida
em equilíbrio com a solução, parte dos íons que estão do sólido passam para a solução e parte dos que estão na solução voltam para o sólido. Quando essas taxas são iguais, a gente atingiu o equilíbrio de solubilidade, que é um equilíbrio iônico heterogêneo. Qual é a importância da gente entender sobre solubilidade, estudar as suas possibilidades ou as suas extensões, né? Eu vou citar aqui o caso Celobar, né, que era um produto de um medicamento utilizado para exames de imagem, tá? Né? A base dele é sulfato de bário, porque ele é um sal pouco solúvel, então ele não se dissolve quando a gente toma, não se dissolve no nosso organismo, a gente não absorve, ele vai ser expelido sem ter sido absorvido pelo estômago e passado para a corrente sanguínea. Ele é opaco aos raios-x, então quando a gente precisa fazer um diagnóstico de imagem de órgãos, né, que não sejam os ossos, a gente toma o tal do contraste, ele se deposita sobre aqueles órgãos, o exame é feito e depois ele vai ser expelido. A empresa que produzia esse produto chamado Celobar, em 2003, fez, né, com que mais de 20 pessoas viessem a óbito por ter ingerido esse produto. Qual foi o problema? A gente já viu aqui que o sulfato de bário é pouco solúvel, então ele não penetra nas nossas células. Porém, na época, o sulfato de bário estava em falta no mercado e estava muito caro. Então, para baratear os custos, o farmacêutico responsável resolveu produzir o seu próprio sulfato de bário, porque ele comprava o sulfato de bário e só fazia a suspensão para vender. Então, ele resolveu produzir. Comprou carbonato de bário, que tinha bastante no mercado e era barato, e pensou, olha, se eu pegar o carbonato de bário e colocar com ácido sulfúrico, o ácido vai transformar o carbonato em CO2 e o sulfato vai se ligar ao bário e vai precipitar sulfato de bário. E aí eu faço a minha suspensão. O pensamento é certo. Porém, ele ou não se deu conta da estequiometria correta, ou não se deu conta da pureza da amostra em que ele utilizou, do produto que ele utilizou, né, matéria-prima, ou do ácido que ele utilizou, de modo que o sulfato de bário que ele formou ficou contaminado com carbonato de bário. E carbonato de bário é solúvel, né? Então, quando as pessoas ingeriram esse contraste contaminado com sulfato com carbonato de bário, o suco gástrico fez uma reação semelhante, né? Liberou o CO2 e liberou o íon bário, que foi absorvido. E o íon bário é um metal pesado, é venenoso. E aí, mais de 20 pessoas morreram. A empresa, obviamente, foi processada, o químico foi processado, foi preso, toda aquela história, né? O químico farmacêutico. Então, muito cuidado para a gente entender esses processos químicos, como eles ocorrem, quais são os parâmetros envolvidos antes de utilizar. Então, como esse sal, a gente falou que ele entra em equilíbrio, um equilíbrio heterogêneo entre a parte não dissolvida e a parte que está na solução saturada. Se ele entra em equilíbrio, ele gera uma constante. Essa constante agora vai ser chamada de constante do produto de solubilidade. Vamos entender por que esse nome, tá? Então, como o nome diz, o produto de solubilidade é a multiplicação das concentrações em mol por litro dos íons existentes em uma solução saturada, do tanto que eu consegui solubilizar, o que saiu do sólido e passou para a solução. Que concentração foi? Se eu multiplicar essas concentrações, eu acho a minha constante, o KPS, tá? Que em termos de equação química, para um sal qualquer, né, simples, Ba, por exemplo, AgCl, um cátion para um ânion, ele sólido, vai entrar em equilíbrio formando B mais A menos. O KPS é o produto, multiplicação das solubilidades, ou seja, das concentrações de íons que foram para a solução. Essa concentração é o que eu consigo solubilizar, então é a própria solubilidade. Se eu pegar um sal mais geral, por exemplo, BXAY seria, por exemplo, sei lá, Al2S3, sulfeto de alumínio. Então, X mols de B+, mais Y mols de A-, o KPS é concentração de B+, a solubilidade de B+, elevado ao seu coeficiente, concentração de A-, a solubilidade de A- elevado ao seu coeficiente. O mesmo raciocínio do equilíbrio químico, que foi aplicado também para o equilíbrio iônico ácido-base, serve aqui para o equilíbrio iônico de solubilidade. Então, existe uma relação entre
produto de solubilidade e solubilidade, né? Produto é a constante, solubilidade é a concentração que vai para a solução, tá? Matematicamente, a gente pode relacionar essas duas grandezas. Vamos lá. Considerando o S maiúsculo, quando eu tenho o S maiúsculo, é a solubilidade molar, tá? Concentração mol por litro. A solubilidade molar do composto BXAY, a gente pode dizer o seguinte. A gente viu lá que o BXAY ele formava X mols de B+, e Y mols de A-. Então, ó, o B+, X, S. Concentração de B+ é S. Como ele forma X mols de B+, XS. E o A-, mesmo raciocínio, YS. Aplicando aqui na equação da constante, a gente vai ter, ó, qual é a concentração de B+? XS. Elevado ao seu coeficiente, X. Qual a concentração de A-? YS. Elevado ao seu coeficiente, Y. Tá? Resolvendo aqui essa equação, a gente vai chegar que o KPS é x elevado a x vezes y elevado a y vezes s elevado a x mais y. Se eu quiser saber o s, esse x, y vai passar para cá dividindo, KPS sobre x elevado a x, y elevado a y. E esse expoente eu coloco aqui como uma raiz quadrada para fazer aqui a relação entre solubilidade e KPS. De modo que se eu souber a solubilidade, eu posso encontrar o KPS e vice-versa. Se eu souber o KPS, eu posso encontrar a solubilidade. Vamos ver matematicamente para facilitar as coisas. Um exemplo real, numérico. Então, tá aqui, ó. A solubilidade do AgCl a 25 graus é 0,00094 gramas por 100 ml. Lá no KPS, a gente trabalha com solubilidade molar, mol por litro. Então, essa unidade aqui já não é adequada. Essa forma de escrever aqui também não é adequada. A gente deve escrever na forma exponencial, né? 9,4, notação científica, vezes 10 a menos 5. Então, ele pede calcular a solubilidade molar. Essa solubilidade aqui não é molar, é gramas por 100 ml, massa por volume, tá? Molar é mol por litro. E a constante do produto de solubilidade, o KPS. O dado que o problema me deu foi a massa molar do AgCl, a soma da massa molar do Ag+, que é 107, com Cl-, que é 35,5, dá 143,32 gramas por mol. Isso aqui é a massa de 1 mol. Vejam como ele é pouco solúvel. 1 mol dele pesa 143,32 gramas. Se eu colocar isso aqui, né, em 1 litro de água, só vai solubilizar 0,00094 gramas. Já tirei um zero aqui, porque aqui está para 100, né? Aqui é mol por litro, essa grama é em 1 litro. Grama por mol. Se eu pegar 1 mol, essa massa, se eu colocar em 1 litro, só vai solubilizar 0,00094 gramas. O resto dessas 143 aqui vai ficar na fase sólida, em equilíbrio com a solução que tem esse tantinho de íons aqui, que é a solução saturada dele. Então, a primeira coisa é transformar o S minúsculo, que é qualquer solubilidade que não seja molar, em S maiúsculo, que é a solubilidade molar. A gente sabe que 1 mol de AgCl foi dito que pesa 143,2 gramas. Então, essa massa aqui vai pesar quantos mols? Já que eu quero transformar massa em mol. Então, essa massa, 9,4 vezes 10 a menos 5, vai ser X mols. 6,6 vezes 10 a menos 7 mols. Só que essa quantidade aqui está em 100 ml, porque foi dito aqui. E a solubilidade molar é mol por litro, então vamos lá. Se em 100 ml eu consigo dissolver 6,6 vezes 10 a menos 7 mols, em 1 litro eu vou conseguir dissolver quanto? 6,6 vezes 10 a menos 6. Então, essa é a solubilidade molar do AgCl. Cada mol de AgCl que eu coloco em 1 litro de água só solubiliza, só vai para a solução, só se separa, só quebra o retículo cristalino 6,6 vezes 10 a menos 6, que fica solvatado lá pela água. E o segundo ele pede para calcular o KPS. Então, o KPS vai ser AgCl se ioniza formando Ag+, Cl-. Então, a expressão do KPS, concentração de Ag+, vezes concentração de Cl-. Por que o AgCl não entra? Porque ele é sólido. Então, se ele é sólido, os sólidos não entram nas expressões do KPS, nem substâncias sólidas, nem os solventes puros. Então, o KPS será
Concentração de Ag+ é a solubilidade do íon. Concentração de Cl- é a solubilidade dele. Então, S vezes S. KPS será S ao quadrado. Como eu já sei S, ó, KPS vai ser 6,6 vezes 10 a menos 6 ao quadrado. 4,3 vezes 10 a menos 11. Vamos fazer mais um para garantir o entendimento. A constante do produto de solubilidade do iodato de bário a 25 graus é 1,25 vezes 10 a menos 9. Calcular a solubilidade molar e a solubilidade em gramas por litro. Olha, aqui é o contrário, ele já me deu o valor do KPS e pede para eu descobrir a solubilidade. Lá eu tinha a solubilidade e ele queria que eu soubesse o KPS. Ele quer a solubilidade molar e a solubilidade Szinho, S minúsculo, grama por litro. Me informou que a massa molar do iodato de bário é 487 gramas por mol. Então, primeira coisa, solubilidade molar. Existe uma relação entre solubilidade e KPS. Então, vamos lá. O iodato de bário, ele se ioniza formando 1 mol de bário e 2 mols de iodato. 2 iodo, 3 menos. Então, KPS seria concentração de bário vezes a concentração de iodato elevado ao quadrado. Concentração de bário é a sua solubilidade. Então, KPS é S do bário vezes a concentração de iodato. Vejam que para cada bário tem 2 iodatos. Então, vai ter sempre o dobro de iodato em relação ao bário. Então, 2 S. Esse 2 é elevado, é coeficiente, vira expoente, 2S ao quadrado. 2S ao quadrado vai ser 2 ao quadrado é 4S2 vezes 1S, 4S3. Então, a gente chegou nessa relação matemática que o KPS se relaciona com a solubilidade da seguinte forma: 4S elevado ao cubo. Substituir o valor do KPS, que foi dado, 1,25 vezes 10 a menos 9, é igual a S3. Então, S vai ser o KPS sobre 4. Esse 4 está multiplicando, vem para cá dividindo. Esse 3, para eu eliminar o expoente, eu vou fazer a raiz cúbica, né? Já que eu tenho um 3 aqui. Então, a solubilidade será a raiz cúbica do KPS dividido por 4. Solubilidade molar, já que eu venho do KPS. KPS é o produto das solubilidades molares. É 6,8 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Ele quer também em gramas por litro. Já tenho aqui em litro, ó, então é só transformar mol em massa. 1 mol de iodato de bário pesa 487 gramas. Então, 6,8 vezes 10 a menos 4 mols vão pesar 0,33 gramas. Como já é para 1 litro, então gramas por litro. Essa é a solubilidade do iodato de bário, se eu calcular em gramas por litro. Uma outra coisa importante quando a gente entende essa diferença ou essa relação de KPS e solubilidade é que a gente pode separar, por exemplo, 2 íons que estejam presentes misturados em uma mesma solução. Tá? Isso se chama de precipitação fracionada ou seletiva. Eu vou usar o mesmo reagente precipitante para precipitar 2 íons e eles vão precipitar em momentos diferentes. Quem vai me dizer isso é exatamente são os seus KPS. Então, aqui tem um exemplo que diz o seguinte: a solução contém uma solução contendo íons bário e íons estrôncio, ambos na mesma concentração, 10 a menos 2 mol por litro. Adicionou-se gota a gota uma solução de sulfato de sódio concentrada. Considerando que não há variação de volume e que o KPS do sulfato de bário é 1,1 vezes 10 a menos 10 e o KPS do estrôncio, sulfato de estrôncio, é 2,8 vezes 10 a menos 7, responda. Qual sal precipita primeiro? Qual concentração eu preciso ter lá no meio, adicionar lá no meio de sulfato para precipitar o sulfato de bário? E qual concentração eu preciso adicionar lá no meio de sulfato para precipitar o sulfato de estrôncio? Tá? Então, esses 2 íons, ambos, precipitam com o mesmo reagente precipitante. Sulfato de sódio é solúvel, se libera aqui, se quebra a ligação, libera íon sódio e íon sulfato. O sulfato, quando encontra o bário e quando encontra o estrôncio, forma sais pouco solúveis, então eles precipitam. Tá? É tudo junto, precipita tudo igual, ou são em momentos diferentes? Precipitação fracionada ou seletiva fala que são em momentos diferentes. Vamos ver. Então, primeiro, qual sal precipita primeiro? Ora, como o KPS do sulfato de bário é menor do que o KPS do sulfato de estrôncio, 1,1 vezes 10 a menos 10 e 2,8 vezes 10 a menos 7, então o sulfato de bário precipita primeiro. Porém, não é adequado que a gente só
observe os valores do KPS, tá? A gente deveria observar os valores das solubilidades, porque às vezes, vamos supor, se aqui fosse AG2SO4, então a quantidade de prata, né, AG2 era 2 pratas para cada sulfato, enquanto que aqui é só um bário para cada sulfato. Então isso vai influenciar nas solubilidades, porque a expressão do KPS vai ser diferente, tá? Então, ó, vamos lá. Se eu dividir o KPS menor, sulfato de bário, que é o maior, pelo KPS do sulfato de, desculpa, que é o valor menor, pelo KPS do sulfato de estrôncio, que é o maior, a gente vai chegar nessa relação, né? KPS sulfato de bário em relação ao KPS sulfato de estrôncio é 3,93 vezes 10 a menos 4, tá? E as concentrações? Relação da solubilidade do bário, concentração de bário iônico, para a solubilidade do estrôncio, concentração de estrôncio iônico. Se eu considerar isso aqui, 1 é o total, vamos lá. Se eu considerar 1 sobre estrôncio igual à razão dos KPS, a gente vai ver que a solubilidade, ou seja, a concentração de estrôncio, é aproximadamente 2.500 vezes maior do que o bário. Então, ele é bem mais solúvel. O estrôncio, sulfato de estrôncio, é mais solúvel do que o bário. Então, se o sulfato de estrôncio é mais solúvel, o menos solúvel, que é o sulfato de bário, é que vai precipitar primeiro. Então, está confirmado que é ele que começa. Beleza, e quanto de sulfato de sódio que eu tenho que adicionar no meio? Qual é a concentração para ele começar a precipitar? Então, vamos lá. Ora, o sulfato de bário, ele se ioniza, formando 1 mol de bário, 1 mol de sulfato. Então, o KPS será concentração dos íons bários vezes a concentração de íon sulfato. Eu quero saber quanto de sulfato que eu tenho que adicionar. Eu já sei KPS, e ele tinha me dito que a concentração de íons bário lá no meio da solução é 10 a menos 2, então eu substituo aqui. E eu encontro que a concentração de sulfato necessária para começar a precipitar o sulfato de bário é 1,8 vezes 10 a menos 8. O mesmo raciocínio eu vou utilizar para o sulfato de estrôncio. E observem que eu chego que o sulfato de estrôncio só começa a precipitar quando a concentração de sulfato no meio for 2,8 vezes 10 a menos 5. Daqui para cá existe uma diferença, ó, de 10 a menos 8 para 10 a menos 5, 10 a menos 3. 1000 vezes. Ou seja, eu preciso de uma concentração de sulfato 1000 vezes maior para precipitar o sulfato de estrôncio do que para precipitar o sulfato de bário. Então, pronto, eu posso começar na minha solução. Tem lá, bário e estrôncio, está misturado, eu quero separar. Por exemplo, vamos supor que o estrôncio é um contaminante para o bário. Não, eu quero tirar só o bário. Então, eu começo a adicionar sulfato. Quando chegar nessa concentração, o bário começa a precipitar, mas ainda falta, ó, 1000 vezes a concentração de sulfato para poder o estrôncio precipitar. Então, eu posso até adicionar mais. Adicionar até 1,1 vezes 10 a menos 7. Adicionei 10 vezes mais do que o necessário. Então, garanto que precipitou todo o bário, mas ainda não cheguei na quantidade de sulfato para precipitar o estrôncio. Aí eu posso filtrar ou centrifugar, tirar todo o sulfato de bário e deixar lá no meio só o estrôncio. Então, eu separei. Se eu quiser tirar o estrôncio da solução, eu vou continuar adicionando sulfato até chegar nessa concentração. Passo um pouquinho, garanto que todo o estrôncio precipitou, centrifugo ou filtro e tirei os 2 íons que estavam lá na minha solução, precipitando com o mesmo reagente precipitante em momentos diferentes, por conta dos seus KPS e das suas solubilidades.